Vou fazer. Marlene, parece que tem uma, né, Marlene? Cadê ela? Saiu? Marlene saiu da reunião. Eu acho que ela clicou no botão errado, Everaldo. Ela falou que queria participar, deve ter clicado no botão errado. Deve estar voltando agora mesmo. Alguém tem pergunta aí? Então, eu vou perguntar para o Leandro. Pode falar, velho. Kelcio. Não, ele foi barulho do cachorro lá, eu acho. Tem. Alguém tem pergunta? Leandro está representado, Leandro? Leandro? Opa, boa noite. Boa noite. Bom. Quer falar alguma coisa, Leandro? Bem, Everaldo, a título de informação e atualidades, a gente pode falar da obrigatoriedade do registro 1601 no SPED fiscal ICMS, né, que obriga o declarante a informar as operações que foram realizadas por meio de cartão de débito, crédito, Pix e qualquer outra operação intermediada por uma instituição financeira, né? Um assunto que está muito em voga é a equiparação de serviços hospitalares, né? De clínicas médicas, clínicas odontológicas, né? Para que se possa reduzir o percentual de presunção lá de 32 para 8 e para imposto de renda, de 32 para 9 de contribuição social sobre o lucro líquido. Leandro, você falou que para apresentar o REINF nas instituições financeiras, aquele negócio do cartão? Não, esse registro em particular... A modificação que houve. Não, quanto ao FD-REINF, o contratante está dispensado, né, do envio das comissões pagas à administradora de cartão de crédito. Ali certo. Tá, tranquilo. Por exemplo, a contratada, que é administradora de cartão de crédito, não. Essa foi dispensada até 31 de dezembro de 2023. Todavia, agora, a partir de janeiro de 2024, a competência de janeiro de 2024, as administradoras são obrigadas a enviar o R4080, né? Mas essa administradora é banco só, né? É o Cielo, né? É a Cielo. Mas é firmona grande aí, que não é para nós não, né? Sim, são as administradoras de cartão de crédito, né? Pois é, isso não é para nós não, cara. Nós estamos falando de pequenas empresas, né? Sim, agora esse registro que eu estou falando é lá do SPED fiscal ICMS, né? O 1601. Que está obrigado aqui para o Estado de Goiás. Aí é para as empresas do lucro presumido, lucro real, né? Lucro arbitrado, que não estão no Simples Nacional, que apresenta o SPED fiscal. Aí toda operação lá referente a cartão de débito, crédito, Pix, né? Tem que informar nesse registro 1601. Tranquilo. Alguém deve fazer pergunta para o nosso colega Leandro? Não tendo, Leandro, eu vou fazer uma pergunta para ti. Um posto de gasolina, ele pode aproveitar vamos supor que a energia ele vai gastar para vender gasolina, álcool, óleo, né? Então, tem outros produtos lá que é muito pouca coisa. Aí ele pode aproveitar o PIS/COFINS da energia total? A energia elétrica, ele está no regime não cumulativo do PIS e COFINS, desde que seja paga para uma pessoa jurídica, por exemplo, se ele pagar aqui para Equatorial, se ele fizer o pagamento para Equatorial, ele pode tomar o crédito do PIS e COFINS sobre o valor total da energia elétrica. No tocante ao PIS e COFINS, não precisa ratear nada, não. Mesmo a gasolina, tudo ela é substituto tributário, ou então monofásica, pode aproveitar? Sim, desde que na energia elétrica, essa modalidade é modalidade de crédito de modalidade de despesa, né? Então, é a despesa que ele tem com a energia elétrica utilizada nas atividades da empresa.
Aí ele pode tomar o crédito PIS/COFINS, desde que ele pague para uma pessoa jurídica. Ele paga para a pessoa jurídica, Daniel. É claro, certo? Mas ele provavelmente, então, ele vai ficar com crédito, ele pode restituir esse crédito futuramente? Não, se ele não tomou o crédito, ele pode pleitear sim a restituição dele. Tá? Quer dizer que ele pode ficar com crédito lá eternamente, certo? Depois ele vai pleitear, certo? A restituição. Não é eternamente. Não é eternamente. Ele tem 5 anos, né? Tem 5 anos para fazer isso. Sim. Aí tem que fazer o processo. Isso, fazer o processo de solicitação de restituição, né? Ou então, ele pode fazer um perder-compra e utilizar para outras despesas? Sim, né? Não, passa pelo perder-compra, né? Quando eu falo processo de restituição, passa pelo perder-compra. Pois é, mas ele pode pleitear no perder-compra, usar para pagar outro imposto? Sim, restituição ou compensação com os tributos administrados pela Receita Federal. Certo. Administrar, por exemplo, pode ser INSS, pode ser qualquer coisa. Desde que seja administrado pela Receita Federal. Mas o INSS é administrado pela Receita, né? Sim. Então, é interessante, porque e nós discutimos muito aqui, eu pensava o seguinte, que quando você... mas esse não. Quando você paga a energia, só poderia utilizar proporcional para aquele que tenha o imposto também para pagar. Não é assim, então, não? Não, no caso no tocante ao crédito PIS/COFINS, a legislação determina que o crédito deve ser utilizado, tomada de energia elétrica, desde que seja pago por uma pessoa jurídica e que seja utilizado nas atividades da empresa. Então, mas na atividade da empresa, só se for lucro real, né? Modalidade não cumulativa, né, do PIS/COFINS. Lucro real. Sim. Sinceramente, não sabia isso, não. Mais um que a gente aprendeu aqui, certo? Então, eu posso ficar... Aí eu tenho 5 anos para pleitear essa devolução. Sim, se não utilizou esses créditos, sim. Mas eu pergunto, posto de gasolina, 95%, não foi 95%, não. 95%, ele vende só combustível, lubrificante, essas coisas, certo? E ele pode aproveitar tranquilamente, porque a bomba de gasolina, a energia que ele gasta para vender óleo, álcool e gasolina, né? Ele pode aproveitar assim mesmo. Sim, Everaldo, porque essa modalidade de crédito ela não está vinculada à mercadoria, essa modalidade é despesa. É a despesa que ele tem com a energia elétrica. É que o nosso colega, o Fábio, falou exatamente isso, né, Fábio? Dá uma discussão legal para nós. Então, não sabia disso não, viu, cara? Cada dia está aprendendo, né? Rosmarie, fala. Rosmarie. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu falar, em relação a isso aí que o Leandro comentou, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, talvez redundante. Em relação ao que a gente comentou na última aula que eu participei, que a gente tinha perguntado sobre essa questão da energia elétrica para o supermercado e açougue. Essa legislação que o Leandro comentou aí, a questão da despesa, no dia a gente falou assim que tinha que fazer rateio. Pois é, eu também escutei isso, Rosemary. Eu escutei com muita clareza o que você está alegando. Agora, hoje, eu fui falar a respeito do assunto, aí o Fábio já achou uma lei, o Leandro já está falando isso, e eu creio que, não sei, eu escutei o que você está alegando. Pois é, eu queria tirar essa dúvida, já que está nesse assunto, se no caso, por exemplo, do açougue lá, como é que vai fazer? Então, ele pode pegar toda a energia do supermercado e ratear? Porque na época até o Leandro falou assim, que tinha que fazer colocar Concordo. Se é assim, não é por mercadoria, é pelo gasto da energia, se pagou para pessoa jurídica, tá legal. É isso, Leandro, ou não? Geraldo, acho que está havendo uma confusão aqui.
nessa reunião nós estávamos falando de crédito de energia elétrica no tocante ao ICMS. Nós estamos falando de PIS e COFINS. Eu estou falando PIS e COFINS mesmo, aí. Não, aquela pergunta daquela época não foi voltada a PIS e COFINS, não. Foi para o ICMS, diferente. Não, eu achei que foi para o PIS e COFINS também. Não, aquela foi ICMS. Não, professor. CMS, especificamente CMS. Então nós estamos enganados, né, Rosmarie? Tem que tomar remédio para a memória, viu? Aprendeu uma coisa naquela aula e agora a gente aprendeu outra, então. Para mim, era PIS e COFINS, viu? Não, era Não, ICMS. na aula passada a pergunta foi sobre ICMS. Hoje a sua pergunta foi sobre PIS e COFINS. São legislações diferentes, instrumentos legais diferentes que têm que ser consultados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, então, desculpa, porque na minha ideia, na minha cabeça, eu também considerava que na última aula eu estava falando sobre PIS e COFINS. Talvez eu entrei no assunto e me confundi. E me desculpe também que eu estou com a Rosmarie. Eu não sei se outro pode falar aqui, que confesso que parece que era sobre PIS e COFINS, viu? Tá. Então, fica decidido que qualquer um que for no lucro real, é isso, Leandro, que eu vou falar para você. Qualquer um que for no lucro real pode aproveitar o crédito PIS e COFINS, mesmo que ela seja uma firma isenta de PIS e COFINS. É verdade ou mentira? O crédito sobre energia elétrica, sendo PIS e COFINS não cumulativo de uma empresa do lucro real, pode tomar o crédito normal da energia elétrica. Mesmo que ela seja isenta de PIS e COFINS. Essa isenta que você está querendo falar, Geraldo, é a incidência monofásica. Monofásica. A incidência monofásica é do combustível. Monofásico, certo? Olha, quando eu falo isenta, é monofásico, substituto tributário, coisa assim, pronto. Mantém a alíquota zero. Geraldo, isso aí está lá no artigo 191 da IN 2121 de 2022. A minha pergunta para você e para o Leandro, Fábio, é que eu posso aproveitar no lucro real, desde que seja lucro real, eu posso aproveitar o PIS e COFINS, mesmo, eu estou nos extremos, hein? Mesmo que a empresa seja isenta de PIS e COFINS. Pode, né? A situação de monofásico pode, que é a não incidência. Não, né? peraí. É monofásico, e ela seja isenta, e se ela for isenta de PIS e COFINS, não pode, não? Não, cada benefício tem no seu teor do benefício dizendo se é para manter o crédito ou não. No caso monofásico, mantém o crédito. Agora, tem benefício de leite, tem benefício de várias coisas para COFINS. Aí tem que ver se naquele benefício está dizendo que mantém o crédito. Então, pode o seguinte, você vai olhar para nós, Fábio, se ela, olha, ela pode ser substituição tributária, ela pode ser monofásico e pode ser alíquota zero. Certo? Se ela estiver dentro desses três, aí você vai olhar se é isenta. Se ela tiver, pode aproveitar o PIS e COFINS da energia elétrica, não interessa o gasto que ela teve, não interessa. Se ela provar que a energia elétrica para aquele local onde ele comercializa produtos, então ele pode aproveitar o PIS. Tá ok. PIS e COFINS. Tá ok. Tá bom. Agora deu, né, Rosmarie? Fica decidido aqui. Aí eu gostaria dos possíveis. O Fábio já pegou os possíveis aí, ó. Qual os possíveis, Fábio? Que fala que o estabelecimento poderá. Artigo 191 da IN 2121. Da IN. 21, Artigo 21. 191 da IN 2121. 21. Então, é o seguinte. Hoje, 23, né? 23 de janeiro. Então, é o seguinte, fica decidido na reunião, grava essa reunião aqui, Fábio. Fica decidido que qualquer empresa, hein, pode aproveitar do PIS
da energia elétrica, o crédito de PIS e COFINS da energia elétrica, desde que ela seja lucro real. Tá? E vamos supor, assim, outra pergunta. Vamos supor que a firma seja de prestação de serviço, mas ela gastou de energia para aquele local dela, certo? Então, eu posso aproveitar esse PIS com FIS? Fábia? Leandro? Pode, Everaldo. Vou ratificar aqui o que eu falei. Existem várias modalidades de crédito de PIS e COFINS. A energia elétrica está na modalidade despesa. Então, toda energia consumida pelo estabelecimento, você pode tomar o crédito de PIS e COFINS. Beleza. Eu pergunto, eu perguntaria, a energia elétrica, ela pode ser gasta para outra coisa, não ser despesa? Tem que ser, ou é indústria, né? A indústria pode, né? Ou é despesa, um dos dois. É porque eu posso ter, Everaldo, eu posso ter um contrato de uma energia à parte no caso de queda de energia, por exemplo, né? Um supermercado que não pode ter, por exemplo, um freezer parado, um freezer descongelado, ele pode contratar uma espécie de seguro. Se eu não me engano, o termo é potência garantida, algo assim, o termo que eles utilizam. Então, isso aí é uma contratação à parte. Tá? É um exemplo aqui que eu estou me lembrando. Mas isso aí vai depender da rotina de cada empresa, se você vai ter que entender o negócio, a atividade econômica daquele contribuinte. Mas, em regra, toda energia consumida pelo estabelecimento, você toma crédito a 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. O supermercadozinho, se for lucro real, eu posso aproveitar o PIS com fim dessa energia. Sim, é uma despesa, né? Despesa. Ué. Rosmari, fala. Duas perguntinhas. Primeiro, você comentou a questão do lucro real. O lucro presumido, pelo menos eu fazia, também pode fazer aproveitamento do PIS e COFINS, da energia, não pode? Pode, Leandro? Não, nunca. Lucro presumido não tem débito e crédito PIS e COFINS, só lucro Também real. acho que aí você pulou cordinha, Maria. Não confundi. Lucro real só, Maria. O presumido é diferente, tá certo. Eu Tá confundi. bom. Outra Fala. Quer falar alguma coisa mais, Maria? quero. Agora... Pode falar. Sobre despesa, né? O Leandro estava falando a questão de que pode ser feito no caso se a energia elétrica for despesa. Primeiro, despesa e custo é diferente, não é? Ou o custo entra na despesa? Ela vai entrar como custo produto vendido, certo? Se for indústria, certo? Mas se for a indústria, melhor ainda, essa eu sei que pode aproveitar mesmo. E se for despesa, pode aproveitar também. Então, pode aproveitar tanto quanto custo, quanto como despesa. No meu entendimento, sim. A não ser que seja alguma coisa contrária aí. Certo. Outra pergunta aqui, como é que chama aquela declaração, gente? Agora deu branco. Aquela declaração que o contador tem que fazer agora em janeiro sobre aquela questão, por exemplo... COAF. Minha pergunta é, eu fiz a declaração. E mulher, cadê a extensão? Você fez a declaração que a empresa... Eu fiz, por exemplo, informando que não tinha movimentação. Só que aí surgiu lembrei de uma movimentação que teve. Tem como refazer ela ou não tem como? Aí fica sem fazer. Ela é anual, né? Fábio, responde para nós, Fábio. Porque ela tem assim, eu estava vendo assim... Mas o que ela teve de mais? No caso de aumento de capital, por exemplo, você tem, acho que, um prazo. Não sei se é de 2 dias, não sei quantos dias, você tem um prazo
para poder enviar ela. Em alguns casos específicos, você não declara ela só todo ano, só em janeiro. Você tem um prazo de declarar quando aquele fato ocorre, você tem que declarar. Ou eu estou enganada? Fábio, fala. Repete a pergunta aí, por favor, que o sinal aqui está muito ruim. Fala aí. A declaração, Alô? a definição do COAF, depois de feito, tem como retificar? E, assim, eu estava observando que tem alguns motivos lá de fazer a declaração, como, por exemplo, a questão do aumento do capital lá acima do valor lá, que você tem que fazer ela, não é em janeiro, você faz ela, você tem um prazo, acho que não sei se é de 2 dias, é 2 meses, alguma coisa assim, logo após o fato ocorrido, é isso mesmo? Eu vou olhar aqui e já respondo. Tá, depois eu sei. Abrão, fala. Boa noite, Everaldo, e boa noite aí aos Boa noite, companheiros. Everaldo, é só, eu não sei se falou aí, que eu peguei o bonde andando, com relação ao ICMS e o PIS/COFINS. Primeiro, preciso observar... ICMS não pode, né? Tá, Agora, PIS/COFINS, Paulo. Tá. A discussão está hoje só PIS/COFINS. Tá, então, tem que observar o seguinte, não sei se falou aí, a energia foi utilizada na prestação de serviço, foi utilizada num supermercado que tem açougue, foi utilizado direto na indústria, aí pode aproveitar todos os créditos. Agora, se não for utilizado na produção do bem que está sendo vendido, não pode, né? Não, pelo que está aqui, pelo que foi decidido aqui, você pode aproveitar um posto de gasolina. É um posto de gasolina. Então, se você gastou a gasolina, pagou para pessoa jurídica, você pode aproveitar o crédito da energia. Da energia que você fala. Da energia. Tá, aproveitar o crédito da energia. Se toda essa energia for utilizada para movimentar as bombas, para vender gasolina, é claro que pode, né? Mas acontece que a gasolina ela é monofásica, né? Aí precisa olhar se na legislação fala assim, é monofásica, é isento, tudo. Segundo a pessoa aqui, não interessa. Porque costuma a legislação fala o seguinte, é isento, porém, fica mantido o crédito. Aí precisa olhar a legislação se ela fala isso ou não. Foi. Agora já passou da hora. A declaração ainda aparece. Amanhã cedo você fala comigo, então. Eu estou na reunião agora. Tá? Que hora que eu ligo? Não, aí eu ligo para você. Amanhã. Fala, Abrão. Perdão. Não, isso é só na legislação. É utilizado direto na produção do serviço, de bens que vai ser vendido. Se não tem problema. E se na legislação o produto está isento, está com base de cálculo reduzida, alíquota zero, monofásica, se lá fala, tem direito de aproveitar o crédito. Fica mantido o crédito. Não fala. Se fica mantido, acabou o assunto. Não fala. Então, está falando o nosso colega Leandro e o Fábio, não interessa se ele vende produto isento, se ele vende distribuição tributária, se é monofásico, certo? Um posto de gasolina. Um posto de gasolina. Então, ele pode aproveitar toda a energia, certo? Que ele gasta no posto. Porque a gasolina... Para efeito do PIS e COFINS, eu entendo que sim. PIS e COFINS, só PIS e COFINS nós estamos discutindo. Perfeitamente, eu entendo também que sim. Tá bom. Então, supermercado, qualquer um pode utilizar o PIS e COFINS da gasolina. Pode. Eu já usei muito isso aí na área de supermercado, principalmente, já usei muito. E supermercado tem de tudo, né, Everaldo? Tem monofásico, tem isento, tem base de cálculo reduzida, tem não tudo. Interessa, certo? Não interessa para que eu vou... Não. Porque aí eu estava pensando na reunião passada, estava falando só de ICMS. E eu me enganei e voltei atrás. E a pessoa me fez a pergunta hoje. Então, eu posso
usar esse crédito se for lucro real, eu posso usar esse crédito da energia e ele vai acumulando, mas eu tenho 5 anos para pedir a devolução. Exatamente. A legislação permite você fazer isso aí. Se sobrar crédito, né? Se o crédito for maior que os débitos, então você pode chegar a um determinado ponto e pedir a devolução, né? Eu acho que deu confusão aí, porque na reunião retrasada, salvo engano, posso até falhar aqui pela memória, alguma pessoa aí chamada, não sei se era Wander, o nome dele, ele questionou sobre o crédito PIS/COFINS, sobre frete. E existiu uma pergunta no passado, frete, não tem nada a ver com energia elétrica. E no passado, numa reunião passada, teve uma pergunta sobre o crédito, a possibilidade da tomada de crédito de energia elétrica, do ICMS sobre energia elétrica em supermercado. Então, cada reunião teve uma pergunta dessa. Mas a passada, posso falhar aqui pela memória, mas eu acredito que foi o Wander que perguntou sobre crédito de PIS/COFINS, mas sobre o frete. Se poderia tomar crédito sobre o frete. Então, não tem nada a ver com energia elétrica. Certo? Certo. Mas vamos supor assim. Aí eu agora vou. Mas a gasolina ela não tem crédito. O caminhão, a gasolina não tem crédito de PIS/COFINS, também não pode, né? Não, porque assim, eu não posso misturar a modalidade de crédito para aquisição de mercadoria com a modalidade de crédito despesa na condição de energia elétrica, na condição de depreciação de máquina. Cada crédito ele tem uma modalidade. Eu não posso vincular o crédito de energia elétrica ao produto combustível que é monofásico de PIS/COFINS. Eu não posso fazer essa vinculação, porque cada crédito ele tem uma modalidade. Aí, por exemplo, o combustível ele é monofásico. Eu vou poder tomar crédito de PIS/COFINS? Não, porque ele é monofásico. Eu aqui, posto de combustível... Calma lá. Não pode tomar crédito pela monofásico. Mas se eu tenho um posto de gasolina, eu posso pegar o crédito da energia, certo? Sem problema nenhum. Sim, da energia pode. Mesmo que eu venda que é monofásico. Veraldo, o monofásico é a mercadoria, combustível. A gente está falando de energia elétrica despesa. Despesa é uma coisa, mercadoria é outra. Tá bom. Veraldo, porque aí no posto pode ter prestação de serviço, né? Lavagem, limpeza, essas coisas de carro, né? Sem ser gasolina. Mas não cobre nunca, certo? O gasto que ele tem com energia, que é 95% da bomba, né? Aí vem a questão da proporcionalidade, né? Alguém tem dúvida a respeito do assunto? Então, mais um que eu aprendi, certo? É que eu posso aproveitar esse crédito, mesmo que seja lucro real. Só pode lucro real. Os outros não podem. Tá? Mas obrigatoriamente, né, Leandro? Eu tenho que pedir essa compensação dentro de 5 anos, né? Se passou de 5 anos... Você não tomou os créditos, sim. Porque se você não tomou um crédito, você pagou a maior de PIS/COFINS, não pagou? Foi um pagamento indevido. Não pagou, não. Ele não paga. Ele não paga PIS/COFINS de jeito nenhum. Porque o crédito da energia, do posto de gasolina, ele é bem alto, certo? E os produtos que ele vende lá é merreca. Entendeu, Leandro? Ele nunca paga PIS/COFINS. Entendi. Ele não tem como abater isso aí, porque o produto é monofásico, né? Aí vai ficando com o crédito lá. Ficar com o crédito lá, não pode ficar eternamente. Passou 5 anos, ele tem que se tornar o crédito. Ele tem que, na verdade, pedir a restituição, né? Pedir restituição. Mas se passou de 5 anos, ele não pode pedir mais. Uhum. É isso aí, pessoal. Mais um que nós... Geraldo, com relação à pergunta do COAF, o prazo para, se você detectar a suspeita, são 24 horas. Então, Maria, dançou, né, Maria? Com relação Não, até janeiro. É até quando, Fábio? Até janeiro, né? Final desse mês. Até que dia de janeiro? Final do mês.
É? Até o final do mês, até o último dia. Até o final do mês, ô Rosmari. Outra coisa, com relação à retificação que ela perguntou, a resolução 1530 de 2017 do Conselho Federal não trata de retificação, não. Eu acredito que a pessoa faz outro por cima e sobrepõe. Ela não trata de retificação, não. Entendeu, Rosmari? Sim, senhor. Até o duplo prazo, né? Eita, calor, nossa senhora. Bem, quanto ao PIS e COFINS, todos nós aqui ficou decidido dessa maneira? Então, se é lucro real, eu posso aproveitar o crédito do PIS e COFINS, certo? Sem medo nenhum, não é isso? Na modalidade não cumulativa, Geraldo. Ô, Pablo, na comunidade não cumulativa é só lucro real, não é não? Pois é, mas tem o lucro real, posso ter lucro real, tem algumas situações que ele é cumulativo. Tem umas exceções. Qual é? Me fale uma. Lembra aí, Leandro? Acho que uma parte de construção civil, se eu não me engano. Tem algumas situações em que ele é cumulativo ainda. Não cumulativo. Leandro, me cita um caso. Serviços hoteleiros, por exemplo. Serviço de quê? Serviços hoteleiros. Ele vai utilizar as alíquotas de 0,65 e 7,6. Sem crédito. Mas é específico para ele, né? Exceção à regra. Exceção à regra. O resto, tudo pode. Tem outras atividades aí, salvo engano, desenvolvimento de software, pode utilizar 0,65, 3%. Tem umas raríssimas exceções aí. Mas a regra Geral. é não cumulativo 1,65, 7,6. Francisco, pode falar, Francisco. Boa noite, tudo jóia? Vocês estão me ouvindo? Toma. É só para lembrar que esses créditos PIS/COFINS que foram acumulando, em vez de pedir restituição, vocês podem pagar o imposto de renda e a contribuição social também, fazer tipo a compensação através da PED Compra. Perdeu, porque nós falamos isso aqui anteriormente. Pior, às vezes eu não Pode pedir peguei a restituição ou fazer o PDCOMP e compensar. Faz a compensação do imposto de renda e da contribuição social. Tranquilo. Porque para pedir devolução, evita fazer isso. Tem que estar muito certinho a contabilidade, senão fica pior. Pior, né? Tá. Então, tá legal. Alguém mais quer perguntar? Francisco, pode falar? Não, Francisco perguntou. Carlos Pereira. Pergunta? É isso mesmo, né, Carlos? Não, tá tranquilo, é isso mesmo. Beleza. Para falar sincero, certo? Eu pensava que só poderia compensar o PIS com fins, lucro real, se eu vendesse mercadoria com PIS com fins, né? Então, eu dancei, né? Você também pensava assim, né, Rosmari? Tá bom. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Só eu que perguntei, gente. Abrão, fala. Geraldo, eu queria só voltar no assunto, que hoje eu falei com o Fábio sobre esse assunto, e esse assunto já foi discutido em reunião anteriores, com relação à emissão da nota fiscal de serviço, quando você faz locação de bens móveis, né? A questão da exigência, se você está obrigado ou não a emitir a nota fiscal de serviço. Porque tem algumas prefeituras que não autorizam a emitir a nota fiscal de serviço, aí você tem que ter outros procedimentos. E o Fábio, hoje nós conversamos sobre esse assunto, ele levantou aí uma resolução de consulta COSIT, bastante interessante, que dá uma solução muito boa sobre esse assunto aí, tá certo? Você não emite a nota, mas você tem que ter outros procedimentos para poder... Você não paga o imposto sobre serviço, mas você tem que pagar
os tributos federais, né? Eu tive a situação essa PIS, semana. COFINS, tudo, né? Todos. Só não paga o imposto sobre serviço, que é isento, né? Porque eu tive uma situação dessa aí, o pessoal que é dono do sistema gerencial falou para ele que não precisava pagar, emitir a nota e pagar os tributos. Falou, ó, só não paga o ISS, o resto tem que pagar. E o que tiver lá na conta bancária não tem jeito, se emitindo a nota ou não. Agora, a prefeitura aqui no estado de Goiás, eu não conheço nenhuma prefeitura que barra essa emissão de nota, né? Eu acho conveniente emitir. Então, o Fábio levantou esse assunto aí hoje e nós discutimos, e ele levantou lá essa resolução de consulta, que trouxe uma solução bem positiva para isso aí. Se o Fábio quiser falar sobre o assunto, seria bom ele falar. Abraão, sobre esse assunto, muitos anos atrás, aí a prefeitura foi atrás do sindicato, né? Aí nós falamos que o sindicato era isento de ISS, né? E de PIS/COFINS, tudo é isento. E não precisaria emitir a nota, mas fazia só recibo. Aí eles falaram, você está isento, mas não está desobrigado a emitir a nota. E de lá para cá nós começamos a emitir a nota tranquilamente. O Fábio poderia falar sobre a resolução de consulta aí para nós, né, Fábio? Pode Porque falar, ela ficou altamente esclarecedora, né? Ficou bem... Lá não tem dúvida nenhuma, aí podia citar o Fábio, citar ela aí. Com relação, Fábio, a emissão da nota fiscal dos bens móveis, né? A locação de bens móveis, né? Fala, Fábio. Fábio, você está mudo, seu microfone está fechado. Vou abrir ela aqui para me dar uma lida. Vou abrir ela aqui, só um momento. Pode tocar o barco aí. Eu li ela só, Fábio, e eu acho que você vai concordar também. Acho não, você vai concordar. Tem algumas prefeituras do interior de Minas, de São Paulo, que não deixam emitir a nota, sabe, Everaldo? Essa resolução de consulta aí foi porque um cliente questionou essa situação, como que ele fazia, porque a prefeitura não autorizava ele emitir a nota. A de Goiânia não obriga, não impede, não, né? Não, se você quiser emitir, pode. Aqui no estado de Goiás, eu não conheço nenhuma prefeitura que barra essa emissão aí, né? Tranquilo. Rosmari, enquanto o Fábio acha lá... Verão, posso dar um pitaco aí, né? Rosmari, fala. O Abraão comentou aí a questão de que é mais viável a empresa emitir a nota, né? Eu, no meu ponto de vista, eu aconselho a empresa a fazer o contrato. A gente até já comentou no grupo sobre isso, falando a questão da empresa fazer o contrato e tirar a fatura e não ter que emitir a nota para não ter que pagar o ISS. Aí, assim, só para me confirmar, a questão está sendo em questão da prefeitura não querer emitir a nota? Tem prefeitura que não aceita. E as prefeituras que aceitam, você pode emitir a nota e não é obrigatório a recolher o imposto sobre serviço nesse caso. Quando sai lá na DMS, a DMS já sai correta lá, não calculando o tributo, entendeu? Tá. Aqui em Goiânia é assim, Anápolis é assim, Rio Verde é assim, Aparecida é assim. A prefeitura, você está falando, a prefeitura emite a nota e coloca a isenção do ISS. Você emite a nota, quando sai a DMS, não cobra o tributo. Agora, você tem que fazer o cadastro certo, né? O cadastro tem que ser como locação de bens móveis, né? Verão. Fala. Bem, a solução de consulta 295 de 2014. Bem, a conclusão dela é o seguinte: o auferimento de receitas pela pessoa jurídica, quando desobrigados ou impossibilitados de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não autorização para impressão pelo órgão competente, no caso a prefeitura, lá do município dela, deve ser comprovado com documento de indiscutível idoneidade. Pode ser um recibo, um contrato, né? O conteúdo esclarecedor das operações a que se refere, tal como recibo, livro, registro, contratos, etc., desde que a lei não imponha forma especial.
Então, como o doutor Abrão falou, se o município permite tirar a nota, tira a nota, ou um recibo, ou um livro de registro, ou um contrato. Mas ficou assim. Porque a prefeitura pode chegar, não me interessa para nós ficar emitindo nota, não, pronto. E não, não arrecada tributo, né? Mas agora, você veja, tudo bem. Aí tira o recibo. Se você vai fazer por exemplo, através de recibo, outras coisas, esse recibo tem que ter numeração cronológica, igual a nota fiscal, senão não tem fé pública, né? Entendeu? Então, o controle é o mesmo, você precisa registrar num livro, tudo. Então, se a prefeitura falar que não vai emitir, ela pode. Aí você tem que arrumar outro controle que seja altamente confiável, né? Concordo. Agora, o que acontece? Às vezes o cliente não conhece essas normas, e às vezes o contador dele não conhece, e aí, se não tiver a nota fiscal, ele não quer pagar o serviço, né? Desse jeito. Mas vai no banco lá, tá? Rosmari, fala. Deixa eu perguntar, toda a RPS que emite na prefeitura municipal, né, no caso, no município, tem que emitir nota fiscal? Ou, nesse caso, por exemplo, pode-se emitir um RPS sem emissão da nota fiscal? Mas se a prefeitura não permitir você emitir a nota fiscal, não tem jeito. Aí você tem que fazer outra situação, né? Fatura, recibo, ou RPS, igual você está falando. Então, eu estou perguntando, se, por exemplo, assim, eu posso emitir, igual o senhor falou, né? A empresa que vai pagar, ele exige um documento hábil para poder principalmente jogar na contabilidade e ser considerado, né? A gente mesmo sabe que a contabilidade tem que ser um documento idôneo para colocar lá. O RPS pode ser emitido, nesse caso, sem que haja emissão de uma nota fiscal? Pode, desde que seja tenha uma numeração em ordem cronológica, né? Igual a nota fiscal. Senão perde a fé pública, né? O que é esse RPF que você está falando? Recibo de prestação de serviço. Hein, Rosmari? O que é o RPF? Recibo de prestação de serviço que você emite. Você emite o recibo, Everaldo, depois emite a nota. Como a prefeitura não o exige RPF, a nota, o que é? Recibo de prestação de serviço. RPS? RPS. É emitido no site da prefeitura, no mesmo site onde você emite. Exatamente. Você pode emitir ele e não emitir a nota. Entendeu? Recibo provisório de serviço. Isso é um documento em contingência, quando você não consegue emitir a nota fiscal eletrônica e já transmitir. Você emite ele, depois tem um prazo para pegar os dados dele e informar lá na plataforma da prefeitura. É porque ele pode ser tributado ou não, né, Leandro? Provisório. Na verdade, Abrão, é o seguinte, se nós estamos falando de uma empresa que desenvolve atividade econômica de locação de bens móveis, primeiro ponto, esse é o item 3.01 da Lei Complementarista Anexa de Serviço à Lei Complementar 116 de 2003. Já foi vetado pelo presidente da República. Então, primeiro ponto de análise, se eu não tenho como serviço essa atividade econômica elencada na Lei Complementar 116 de 2003, eu não tenho obrigação de emissão de nota. Ponto 2, a Prefeitura de Goiânia, ela permite a emissão dessa nota, e isso não é regra, a maioria dos outros municípios não permite essa emissão dessa nota, porque a exigência dela se torna até ilegal, porque ela não é serviço, locação de bens móveis não é serviço, é cessão de direito, é diferente. Então, a Prefeitura de Goiânia, o município de Goiânia é um dos poucos que aceita essa emissão da nota, mas no rodapé dela, lá em dados adicionais, você já pode observar que lá tem não incidência. E o termo correto, pessoal, não é isenção, tá? É não incidência, tem diferença. Então, é não incidência. A Prefeitura de Goiânia permite essa emissão, mas na maioria dos outros municípios não permite, por quê? Porque não é necessária a emissão da nota, porque nem mesmo é serviço. Se não é serviço, eu não tenho que emitir nota. Basta um recibo, basta uma fatura associada ao contrato. Agora, eu levanto a atenção seguinte, cuidado com a operação de locação de bens móveis sem análise do contrato ou do caso concreto. Por quê? Se essa locação de bens móveis ela estiver associada a um serviço contratualmente ou, no caso concreto do cliente, você não vai poder tratar como locação de bens móveis, ou seja, você não vai poder deixar de tributar o ISS. Então, tem que tomar cuidado, analisar o negócio e concluir se realmente trata-se só de locação de bens móveis.
Inclusive, hoje, ô Leandro, eu recebi uma consulta, a pessoa falou que a empresa locou um caminhão, mas com motorista. Se ele locou o caminhão com motorista, locou não, se ele locou o caminhão com motorista, é prestação de serviço normal, né? Exato, porque aí já tem fornecimento de mão de obra, né? Veja bem, Everaldo, o que o Leandro, complementando, o Leandro fez aí. Vamos supor esse caso aí, ele emite como locação do caminhão. E lá ele tem como funcionário um motorista. Então, a prefeitura pode ver que ele está sonegando o imposto, né? A mesma coisa quem faz locação de equipamentos assim para mecânica, essas coisas, entendeu? Aí ele faz o contrato como locação de equipamento, mas ele tem lá no seu quadro de funcionário o operador de máquina. Então, aí já vê que a prefeitura olha essa situação aí, entendeu? Não, se ele locou o caminhão e o tomador de serviço e vai guiar o caminhão, certo? Então, não é exceção. Não, aí não é locação, aí é prestação de serviço, né? O quê? Quando ele cede o equipamento e a mão de obra, aí não é locação, aí é uma prestação de serviço. Tranquilo. Agora, quando ele loca só o caminhão e quem vai guiar é aquele que locou o caminhão, aí é locação. Aí é locação. Tranquilo. Fala, Rosmarie. Para confirmar o que o Leandro falou, ele comentou, então, a questão da RPS, que ela é emitida no caso de contingência e ela tem que obrigatoriamente fazer parte de uma nota fiscal posteriormente. Isso significa, então, que nesse caso de cessão de mão de obra, que seria a alocação de bens móveis, não pode ser emitida uma RPS que não vai ter nota fiscal posterior. Só para confirmar. Eu não entendi. Ô, Zé, eu entendo que não, porque aí já não é locação, aí virou prestação de serviço, né? Não. No caso daquele caso que a gente estava falando, uma locação só locou o móvel, não locou a mão de obra. A gente tinha comentado, eu perguntei assim, pode ser feita uma RPS sem que haja emissão de nota? Até o senhor comentou, não, desde que seja numerado, sim. Só que o Leandro comentou que o RPS ele é um recibo que futuramente ele tem que fazer parte de uma nota fiscal. Aí eu estou perguntando ele, se nesse caso realmente não pode ser emitida uma RPS para esse caso de locação de bens móveis. Não. Fala, Leandro. Veja bem, Rosmarie, você está tratando de uma obrigação acessória de um município. Então, você vai ter que tratar cada caso de forma individual. Então, se eu for pensar a Prefeitura de Goiânia, ela não permite a emissão da nota fiscal de locação de bens móveis, ela permite. E você vai ver lá no rodapé que já tem a informação de não incidência do ISS. Se ela permite eu emitir a nota, ela vai permitir eu emitir o recibo provisório. Só que quando eu emito o recibo provisório, eu entro numa condição de atender a obrigação acessória, que é o quê? Tantos dias, não sei te falar agora, se é 5 dias úteis, se é 5 dias corridos, eu vou ter que pegar essas informações e vou ter que colocar em condições reais, lá no banco de dados da prefeitura. Vou ter um prazo para emitir isso aí. Então, se ela já permite emitir a nota, ela vai liberar emitir o recibo. Só que se eu emitir o recibo, eu não posso esquecer que eu entro num prazo, eu entro em um cumprimento de uma obrigação acessória, segundo o regulamento da Prefeitura de Goiânia. Não quer dizer que isso é para Anápolis, não quer dizer que isso é para Trindade, não quer dizer que isso é para Uberlândia, lá em Minas Gerais, não. É uma particularidade daqui de Goiânia. Cada município tem que observar o raciocínio. Agora, veja bem, se eu não estou obrigado a emitir a nota fiscal de serviço, eu nem devo emitir, porque locação de bens móveis nem serviço é. Se eu já concluí que não tem associação para que caracterize serviço, para que eu vou emitir a nota? Então, não emito a nota. O próprio software, os programas, você pode pegar o recibo, lançar o recibo no software, e através desse lançamento do recibo, você controla a apuração dos federais, do PIS, do COFINS, do COGENDES, da contribuição social,
e da Previdência. Então, não tem. Para que eu vou emitir a nota fiscal de serviço se a legislação me dispensa? Se nem mesmo é serviço, entendeu? A controvérsia aí, como que eu quero emitir uma nota de serviço se não é serviço? Né? É o seguinte, mas parece que a nota fiscal, Leandro, dá mais legitimidade. Não, Everaldo, o que traz legitimidade é lei. O que traz legitimidade mas é papel. O Leandro falou, recíproco, mas se eu pego uma nota fiscal, vamos supor, de uma locação, me parece que ela fica mais legítima do que o recibo. Parece, né? Não, eu não concordo, porque eu posso ter uma nota fiscal e não tenho um contrato. E daí? E daí a nota fiscal não tem o mesmo peso do contrato. Pois é. E o recibo também tem contrato também. Não, mas é que eu estou te falando. Querer fazer uma coisa desnecessária. Se eu não preciso emitir nota porque não é serviço, por que eu vou emitir nota fiscal de serviço? E o serviço. A pessoa quer, porque tem isso. Everaldo, não está proibido. Everaldo, o Leandro está certo, porque quando você vai prestar serviço, tanto como contratante como contratado, para poder se resguardar perante a lei, se cumpriu ou não cumpriu, é necessário, todo serviço é necessário ter um contrato, né? O serviço grande é claro, esse pequeno ninguém faz contrato, não. Mas é necessário, viu? Questão de cuidado, até para saber se cumpriu ou não cumpriu, para ninguém exigir. Fala, Carlos. Uma pergunta aí, vou lançar uma pergunta pessoal. Veja bem, estou fazendo a contabilidade de um. Pega um pouquinho, Carlos. Outra pergunta? Locação. Estão ouvindo? Não, depois. Locação. Maria, sobre esse assunto, Maria. Oi, pois não? Maria. Então fala. Agora mesmo, Carlos. Não, tá ok. Fala, Osmaria. Não, sobre essa questão, igual eu estava comentando assim, a gente trabalha muito com empresa pequena. E a questão é que, igual foi falado, né, que a nota fiscal ela vai gerar mais credibilidade para quem vai pagar, né? Então, é onde coloca aquela questão, né? Tem que ter um contador onde consiga explicar para ambos os lados que você não pode emitir uma nota e explicar como que pode ser feito para que ele possa prestar o serviço e receber. E isso não é só empresa pequena, não. Às vezes tem empresa grande. Esse tempo atrás eu passei uma empresa grande que queria emitir uma nota de uma coisa que não podia emitir nota. Eu custei colocar na cabeça deles, né, que aí passava por trilhões de pessoas que não podia emitir nota, porque se emitisse nota, no caso do prestador, ele ia pagar imposto, e era um serviço que não podia emitir nota, mas eles queriam, porque queriam uma nota. Então, assim, é muito importante que o contador saiba explicar, e não simplesmente diga, não pode. Por que não pode? Não, porque não pode, porque é lei. Não, mas que lei? Como assim? Né? Então, às vezes, não simplesmente ter uma lei, é preciso ter a capacidade de comunicar e de resolver aquilo ali, porque tem muita gente que, mesmo que seja lei, eles não querem saber, quer a nota. Tranquilo. Só para terminar, depois eu falo com você, Carlos, o que acontece muito, eu gostaria que o Leandro, a respeito do nosso fiscal da prefeitura, nesse caso, assim, pode apagar o outro, que a pessoa física vai na prefeitura e a prefeitura chega, pega o CPF dele, é como se fosse um CNPJ. Então, quando acontecer que uma pessoa física foi na prefeitura, colocou como se fosse um CNPJ, ela vai pagar como se fosse um autônomo normal, né? Sim, Everaldo. Se a atividade que ele desenvolver for permitida para a prefeitura ele tirar uma inscrição municipal, ele pode emitir a nota fiscal normal. Agora, não é toda atividade que ele vai conseguir tirar a inscrição municipal, né? Pois é, mas ele está registrado na prefeitura como autônomo. Aí vai lá, pega uma nota fiscal, quem é o tomador do serviço? Tomou o serviço de uma empresa dessa, ela terá que cumprir os dispositivos de pagar o ICMS e tudo, né? O ISS.
Ó, Não, o se ele ICMS tiver, não, se ele tiver inscrito na prefeitura, tiver inscrição municipal, ele paga o ISS dele como autônomo. A pessoa jurídica que é contratou pessoa ele não vai física. precisar reter, não. O quê? Mas o tomador não tem responsabilidade de pagar o INSS, não? Não, Veraldo, você perguntou de ISS ou de INSS? Eu estou falando de INSS. Ah, tá. INSS vai ter que fazer a retenção. Pessoa jurídica pagando pessoa física tem que fazer a retenção a 11%. Exatamente. Então, muitas vezes a gente pensa que a nota fiscal é de uma pessoa, de uma pessoa jurídica, mas não é pessoa jurídica coisa nenhuma, é pessoa física. Então, eu tenho a obrigação de pagar o INSS normal, como se fosse o autônomo normal. É isso? Ele vai reter, a pessoa jurídica vai reter 11%. A pessoa jurídica contratante vai reter 11% desse autônomo do INSS. Se ele tiver inscrito na Prefeitura de Goiânia, por exemplo, se a atividade dele permitir a inscrição, aí já pensando no ISS, aí ele paga o ISS e a pessoa jurídica não precisa reter o ISS. E dependendo do valor, né, Leandro, vai ter que recolher o imposto de renda, né? Também vai ter que recolher um imposto de renda. O ISS, se ele não tiver cadastro na Prefeitura, aí a pessoa jurídica se obriga a reter o ISS dele também. Mas ele tem cada prefeitura e emite uma fiscal de 10 mil, ele vai ter que pagar o INSS e também o imposto de renda. A PJ, se o contratante for uma PJ, vai reter o INSS, vai reter o IR, dependendo do valor, né, do serviço. Só o ISS que a pessoa jurídica não vai reter, porque ele já paga o ISS dele como autônomo. Bom, então, Carlos, pode falar. Eu faço contabilidade de uma galeria, lá é locação de imóveis próprios, né? Então, alguns clientes lá, antigos, eles querem a nota. A mulher está tirando a nota, numa boa, tranquila. Só que agora ela me fez uma pergunta que eu fiquei meio em dúvida. Se ela pode incluir a taxa de condomínio nessa nota. Aí já mudou, né? Porque já não é locação de imóveis próprios, já vem a taxa de condomínio. Essa taxa de condomínio, se eu colocar na nota, ela vai ter tributação de ISS? Não, Carlos, mas aí são duas coisas distintas, né? Uma coisa é a atividade econômica que aquela empresa desenvolve de locação de atividade econômica. Outra coisa é a taxa de condomínio que ela paga onde o estabelecimento se encontra. Uma coisa, você nem pode pegar esse valor e colocar na nota, não. Era a minha dúvida. Realmente, eu falei para ela que não ia colocar, porque não tem nada a ver, porque isso aí é a administração da galeria. Condomínio não tem nada a ver com aluguel. Mas o pessoal está exigindo. Eu falei, não, a princípio você não coloca, mas eu vou ter uma certeza e vou falar para você. Queria sim um embasamento legal para me mostrar isso para ela, né? Essa taxa de condomínio na nota fiscal ficou meio fora da natureza do imóvel, né? Porque é locação de imóveis próprios. Taxa de condomínio não tem nada a ver com locação. E aí, Carlos, não é locação de bens móveis, né? Você me falou outro termo aí, é aluguel de imóveis próprios, né? Aluguel, exato, aluguel de imóveis próprios. Eu falei locação, porque né, é o contrato de locação, não veio na cabeça, mas é aluguel de imóveis próprios. Inclusive, ela nem paga ISS, né? Não, a taxa do condomínio, ela está fora do aluguel de imóveis próprios, né? Inclusive, exatamente. A taxa do condomínio, o ônus, ele deve ser suportado pelo proprietário do bem, né? Exato, por isso que eu falei assim, não, a gente vai fazer um demonstrativo à parte do que entra de condomínio. Taxa de condomínio e aluguel, né? Aluguel. Então, aluguel de imóveis próprios, tudo bem, não paga nem ISS, ela tira nota, o pessoal lá quer nota, é o pessoal antigo, né? Eles dão a nota fiscal para ela, numa boa, tranquilo, mas quem inclui, eu falei, não, a taxa de condomínio vai ser um documento à parte. Então, vai ser um boleto à parte. Então, Abraão. A informação, do jeito que eu pensei. Tranquilo, cara. Pode falar, Abraão. Obrigado. Veraldo, é só fazer um adentro aí com essa questão de locação desse bem imóvel, que é o seguinte, quando você loca andaime, aí já é tributado pelo ISS, a prefeitura não aceita a locação do andaime, ela cobra o imposto. Só do andaime. Por que, Eu já questionei isso em Aparecida, na Prefeitura de Goiânia, eles não sabem me explicar, mais cobra. A legislação fala, exceto andaime.
Está isento do imposto. A locação de bens móveis está isento, exceto andaime. Fábio, olha aí para nós para você ver. E se fizer, ó, eles cobram mesmo. A andaime, eles cobram o ISS. E não tem uma explicação plausível para isso aí. Eu tive um caso que nós entramos com a liminar para poder suspender esse pagamento aí. Tem alguma explicação para isso? Eu não sei o resultado dessa Sim. liminar, entendeu? Sim, tranquilo. É? Tranquilamente. Então fala. O que ocorre é o seguinte, Abrão, a locação, o aluguel, a cessão de andaimes, ele vem associado da instalação deles, da montagem deles. E uma vez que vem associado à instalação e montagem, gera uma obrigação de fazer. E a obrigação de fazer gera o fato gerador do ISS. Então já perdeu na justiça, hein, Abrão? Eu não sei o resultado ainda dessa liminar aí, mas por enquanto a gente soube o andame está recolhendo. Mas você veja bem, esse caso meu é uma empresa grande, a locação de andaime dela é muito grande, e loca para as consultoras. A consultora busca lá na sede o andaime, leva, monta, depois desmonta, devolve na sede, porque até esse cuidado nós tivemos, para não dizer que a gente estava fazendo o transporte. Então, a gente loca na condição da consultora buscar o equipamento, quando terminar, devolver o equipamento, mas mesmo assim a prefeitura não aceita. É porque andaime está previsto na 116, seção de andaime está previsto com imposto do ISS na lei complementar 116. Ih, mano, aí matou, Abrão. É exatamente, está na legislação lá, só o andaime, por isso que eu estou falando. Se você faz uma alocação de escora... Lá na 116 está falando isso? 116. Está sujeito ao ISS? Está sujeito. Isso. Mas se a lei complementar, uma lei federal, está sujeito, então a prefeitura lá vai catar, né? Eu estou só alertando, viu? Olha, eu estou fazendo um alerta que se você locar andaime, tem que pagar o ISS. Fala, Leandro. Mas, Abrão, tem dois detalhes aí que a gente tem que se ater. Primeiro, não é não somente porque o aluguel, a cessão de andaimes está na Lei Complementar 116 de 2003. Porque se a gente for pensar, o aluguel de andaimes é o quê? Uma cessão de direito. Eu estou cedendo, eu estou disponibilizando. Não seria nem por isso. A questão é porque, além de eu alugar, presume-se que eu estou instalando, que eu estou montando. Então, administrativamente, para você não pagar esse ISS, você não vai prosperar, você não vai conseguir vencer a causa. Você vai ter que demandar judicialmente e provar o seu caso concreto. O seu caso concreto é, no máximo, o transporte daquelas ferragens e deixa no local e os próprios colaboradores do contratante montam. Aí, se você conseguir provar isso, demandando judicialmente, você ganha. Se você comprovar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aí não tem o elemento da montagem, não tem o elemento da instalação. Então, se não tem o elemento da instalação e da montagem, não tem obrigação de fazer. Se eu não tenho obrigação de fazer, eu não tenho fato gerador do ISS. Então, assim, administrativamente, você não ganha. Mas se você conseguir provar que só, no máximo, é só o transporte, não tem a instalação, não tem a montagem, aí você ganha judicialmente para não tributar o ISS. Mas aqui na esfera administrativa, trabalhando com o município, aí você não ganha. Nós tivemos cuidado por orientação de advogado tributarista, no sentido de, no contrato de andaime, ficar bem claro que era tudo por conta do contratante, né? Entendeu? Mas o Fábio, lê de novo o artigo 116. Mas lá está exceto. E não tem... Fábio, você está mudo. Lê a 116 aí, Fábio. A lista de serviços é bem clara no item 305. Serviço de cessão de andaime. Não interessa quem vai levar. É cessão de andaime. Cedeu o andaime, tem ISS. Então, a lei complementar, que é uma lei complementar... Eu só estou fazendo um alerta, né, para as pessoas alugar andaime e achar que não tem que pagar o imposto. Estou fazendo um alerta para ter cuidado nisso.
Seção de Mas andaime. eu acho que a prefeitura vai se basear no artigo 16, que é a lei federal, né? Mas é por isso que eu falei, Everaldo, administrativamente é isso. É o que eu falei agora, administrativo é isso. Mas veja bem, lá é instalação de andaimes, montagem. Se a empresa demandar judicialmente e provar que ela, no máximo, vai com um caminhão e descarrega toda aquela estrutura metálica e os empregados do contratante que monta e instala, ele ganha. Porque o aluguel de andaimes, ele é uma seção de direito igual à locação de bens móveis. Ele só consta na Lei Complementar 116 de 2003 porque ele tem um elemento de montagem, um elemento de instalação. Se a empresa, se o cliente do Abrão conseguir provar isso, só judicialmente, administrativamente ele não ganha. Se ele conseguir comprovar, ele não recolhe o ISS. A prova, Leandro, a prova. Lê de novo a lei. Aprova lá, o Everaldo. Você entendeu, Abrão? Você não conseguiu, Abrão? É no contrato, né? Você no contrato tem que rezar lá, que é tudo por conta do contratante, né? Entendeu? Lê a lei de novo aí, Fábio. Cedeu o andame, como que é? O item aqui da lista de serviços 0305, seção de andaimes. Seção de andame. Seção. Se eu peguei o andame, está na lei, né, Leandro? Everaldo, vou ratificar de novo, acho que o Abrão já entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi também, mas a lei está falando seção de andame. Sim, você tem que entender que lei complementar está no ambiente administrativo, você tem que entender isso, está no ambiente administrativo. Só consta na lei complementar 116 porque tem a figura, administrativamente, o município presume que o cliente do Abrão está instalando, ele está deixando lá as estruturas e está instalando, está montando o andaime. Judicialmente, se o cliente do Abrão provar que ele não monta, que ele não instala, ele vai deixar de tributar o ISS. Leandro, mas ele complementar uma lei, certo? Abaixo da Constituição, é a primeira, não é? Sim, normas infraconstitucionais. É uma norma legal. Se a lei está falando isso, eu pergunto, qual o juiz vai ser contra, cara? Everaldo, está na lei, certo? Tem que cobrar, ué. Everaldo, todo dia o judiciário está derrubando a eficácia de lei, Everaldo. Está aí a prova de transferência de mercadoria. Não, eu queria ver uma dessas aí, porque está na lei, está na lei complementar, e a prefeitura cumpriu a lei complementar, ela cobrou, certo? E... Everaldo, você está construindo uma casa para você, tá certo? Você contrata os pedreiros, o engenheiro está construindo para você. Aí chega na você e fala assim, Everaldo, precisa locar uns andaimes. Aí você vai lá, loca, busca, põe lá, quem que instala os andaimes? Os seus pedreiros ou os pedreiros da locadora? 99% é da locadora. É os seus pedreiros. Até porque você põe o andaime, desmancha, muda ele de lugar, é os seus funcionários. Mas na lei está bem claro, ó, seção de andame. Mas essa lei aí, ela está em contradição, né? É o que o Leandro está falando, né? Geraldo, a particularidade da instalação de andaime, ela está no artigo 3º, quando ele está condicionando que o serviço considera-se prestado de imposto no devido, na exceção, ou seja, o imposto vai ser devido no local da prestação do serviço, né? Uma das exceções é a instalação de andaimes. Quando se trata de instalação de andaimes, o ISS é devido no local onde o serviço é prestado. É isso que ele está aqui no artigo 3º. Nessa situação, instalação de andaimes, o ISS vai ser no local onde o serviço é prestado. Mas é uma particularidade da questão de local onde o imposto considera-se prestado e o ISS devido. Aí, no caso... Fábio, tem uma contradição... Ou instalação de andaime, aí vai ser lá onde o serviço é prestado. Isso aí é particularidade do artigo 3º. Mas veja bem, Fábio, acho que você e o Leandro vai concordar, porque tem um dispositivo na legislação municipal que fala o seguinte: se você loca bens móveis
e utiliza a sua mão de obra, é serviço. Se você não tem mão de obra, é locação. A legislação tem um dispositivo Mas que aqui fala na exatamente 116, desse jeito. Você pode seção olhar, e o Leandro aí também andaimes, acredito que vai é concordar. serviço. Eu, particularmente, acharia que o Abrão e o Leandro estão certo. Mas a lei complementar veio e falou, ó, seção de andame. Tem que brigar na justiça. Quando é um caso desse meu cliente lá, que é muita coisa, viu, Everaldo? É um faturamento elevadíssimo. Porque ele faz locação para tudo quanto é obra de Goiânia e Brasília e Anápolis e tudo. É muita coisa. Então tem que brigar. Tem que brigar. Abrão, veja bem, você tem duas classificações econômicas para andames. Você tem uma classificação, na própria classificação econômica, eu já não estou falando nem de lei complementar 116, não. Na própria classificação econômica, quando você vai constituir a empresa, tem uma classificação econômica para montagem e desmontagem de andames, para ficar caracterizado o ISS, e tem outra atividade econômica que é só do aluguel, que não tem o elemento de instalação e manutenção. E outro detalhe, já tem liminares e mandado de segurança que as empresas já deixaram de pagar ISS em aluguel de andame. Leandro, quando você vai, inclusive, fazer o cadastro municipal, você tem que fazer essa separação aí. Sim, só que eu não posso ficar limitado ao que a Lei Complementar 116 de 2003 está vendo. Eu tenho que trabalhar com o judiciário e com o administrativo. Eu não posso trabalhar só com o administrativo. A discussão evoluiu bastante, satisfatória, mas eu só queria alertar com relação à questão do andaime, né? Porque a prefeitura cobra mesmo, entendeu? Com relação ao andaime, você tem que só brigar na justiça para se livrar do imposto. Mas eu quero saber, o Abrão e o Leandro, que dia que nós vamos saber de tudo, hein? Nunca, né? Nunca, viu, Geraldo? Nunca, jamais. Olha, contador bem. Cada dia tem aprende uma coisa. E esse grupo de estudo aqui é interessantíssimo. Cada um não tem as suas assim, vergonha de perguntar, certo? Pergunta qualquer. Aí a gente pensa uma coisa, já é outra coisa diferente. Assim, esse negócio do posto de gasolina hoje me deu uma aula batuta. Carlos, fala. Pessoal, uma pergunta aí, é o seguinte, eu estou registrando uma empresa nova agora, vai ser uma garagem de carro, certo? Ele vai comprar e vender carros novos, aí eu sei que ele vai ter uma redução na contribuição social e no imposto de renda, né? Quando é compra e venda, é 12 de 9 e 8 de 15, no caso, em relação ao IR. Agora, ele vai comprar o carro usado e vai exigir a nota e vai tirar a nota de venda. Eu posso colocar como compra e venda de carro também, ou só porque é usado? E vai ter a outra situação que ele vai pegar a comissão. O cara vai deixar o carro lá, ele vai vender e vai tirar a comissão. Essa, eu sei que ele vai pagar o CSLL 32 de 9 e também o IR 32 de 15. Quem vai dar uma aula para você é o Joeli. Mas a minha questão seria no carro usado, quando ele vai comprar com nota e vender com nota. Fala para ele, Joeli. Ô, Carlos, tudo bom? Ô, meu patrão, beleza? Não. Fala aí, meu patrão. No caso de carro usado, você vai pegar e emitir uma nota de entrada, certo? E você, na saída, você vai reduzir 95%, pagar 12%. O ICMS, certo? Aí, entre a compra e a venda, é o lucro, aí você vai tributar a parte federal. Mas como é compra e venda, a parte federal, no caso da contribuição social, ela cai para 12 de 9? Vai ser 1,08? O imposto de renda veículo usado, que considera veículo usado com mais de 10 mil quilômetros. Sempre esse veículo são mais de 10 mil, né? Mas aí a questão é a contribuição social e imposto de renda. Pois você vai pegar um menos o outro e tributar.
Não, eu sei, mas aí vai ser a tributação. Mas qual vai ser a tributação? Vai ser 12 de 9 em relação à contribuição social ou 32 de 9? É 1,65 e 0 ponto... É o PIS e o COFINS, né? Não, o PIS é 0,65, o COFINS 3%. Isso, exatamente. Agora, e o imposto de a renda, contribuição o imposto social... de renda é 15%. Agora, a contribuição social, como é que fica e o PIS? Aliás, o imposto de renda. Então, você vai pegar a diferença, você vai tributar em cima do lucro. Normal. Não, tudo bem, em cima do lucro, mas aí é o seguinte, a questão é qual a alíquota que eu vou usar. Ué, você vai usar a alíquota normal, normal, 3% e 0,65. E a contribuição social impositiva? Ele está Leandro, esclarece para nós aí, Leandro. Espera um pouquinho, eu falo, Eli. Leandro, fala. Carlos, é o seguinte. Primeira coisa, antes de você... Na verdade, você está falando a alíquota aí. A alíquota do imposto de renda e contribuição social, a alíquota fixa. É 15,9, isso não vai mudar. Eu acho que a sua pergunta é sobre os percentuais de presunção do lucro presumido. Exato, porque tem a condição dele pegar só a comissão. Quando ele pegar a comissão... Peraí. Então, não é a alíquota. A alíquota ela é fixa. A alíquota do imposto de renda é 15 e da contribuição social é 9. Sua pergunta é sobre os percentuais de presunção. Exatamente, isso mesmo. Que é 32, 12 ou 8. Beleza. Então tá. Primeira coisa, você tem que observar o contrato. Isso. Se não tiver contrato na operação, você vai ter que observar o caso concreto, a verdade material. Então, veja bem. Se o contrato for de compra e venda de veículos, aí você vai utilizar 8 vezes 15 e 12 vezes 9. Isso. Se o contrato vai comprar e vender. Calma, deixa eu só finalizar. Se o contrato for de venda de veículos em consignação, mediante comissão, aí é 32 vezes 15 de imposto de renda e 32 vezes 9 de contribuição social. Certo. Se o contrato foi uma venda de veículo em consignação, só que é mediante estimativa, aí é 8% de imposto de renda de presunção vezes 15 e 12% de contribuição vezes 9. E se for só intermediação de negócio mesmo, pura e simplesmente dita, 32 vezes 15 de imposto de renda e 32 vezes 9. Tranquilo. Exatamente. E aí, no caso, veja bem, quando ele comprou o carro usado e vai vender, ele mesmo comprou, está lá para ele vender, vai ser como compra e venda. Realmente, eu concordo. Aí ele vai pegar a diferença da compra mesmo da venda e fazer a tributação. Está correto. Como fosse comércio normal. Geraldo. Posso falar? Pode. Vamos lá. Então, eu concordo com as colocações do doutor Leandro, porém, isso porque já tem empresas que entraram na justiça e ganharam sob a ótica que o doutor Leandro falou. Mas se você for se guiar por solução de consulta da Receita, a solução 398 de 2017, ela fala o seguinte, a ementa é lucro presumido revenda de veículos usados, equiparada à operação de consignação. É como o Leandro falou, né? Então, vai ser 32 e... 32 de 9 e 32 de 15. Só que tem empresas que, nas mesmas situações aqui de consignação, elas entraram na justiça e conseguiram 8%, porque, na verdade, a questão é, eu estou vendendo veículo. É porque está vendendo veículo, não está prestando serviço, né? Justamente. Tá certo. Mas aí, nesse caso, lá vai ter os contratos de consignação, vai ter os contratos de consignação e os contratos, no caso de compra e venda. Eu estou falando o seguinte, a Receita Federal, na solução de consulta com a CIE 398 de 2017, ela fala que revenda de veículos usados no lucro presumido equiparado à operação de consignação, nessa situação de operação de consignação, eles falam que o percentual é de 32%, percentual de presunção. Exato, 32, exato, concordo. Mas tem gente que entrou na justiça e ganhou para 8%. Então, vamos ficar ligados, porque ele vai ter as duas condições. Ele vai ter a comissão e vai ter a compra e venda. Tanto também de novo,
e de usado. E também pode ser no Simples Nacional, porém, no caso de compra e venda, ele vai colocar a receita do preço do carro, né? Aí não dá, não, no Simples Aí não Nacional dá, fica muito vai ser caro, não dá. anexo 1. É melhor no presumido ou no lucro real? Correto. Não, então tá certo. Não, beleza, tirou a dúvida. Minha dúvida é em relação à comissão e à compra e venda, porque ele vai ter a nota, tranquilo. Leandro. Carlos, Ah. só te dando uma dica. O que vai mandar aí é para você não ter nenhum problema junto ao seu cliente, formata o contrato com a realidade de cada operação. Exato, Se você não, colocar no correto. objeto do contrato que é consignação em comissão, você vai tributar 32 vezes 15, 32 vezes 9 e não vai ter problema. Se você Exato, colocar no uma objeto do comissão, contrato, isso, a comissão vai compra ser... e venda, se você colocar no objeto do contrato, compra e venda de veículos usados, você vai tributar 8 vezes 15, 12 vezes 9. Exato. O que vai te dar segurança é o contrato aliado à verdade material, ou seja, o caso concreto, que está no contrato é o que está acontecendo. Se você tiver 3 operações diferentes com o seu cliente, vão ser 3 contratos. 3 contratos. Para essa venda aqui, para essa operação você tem um contrato, para essa a de comissão você tem um contrato, a em consignação você tem outro contrato, a só de compra e venda você tem outro contrato. Então, o contrato é que vai demandar aí. E outro detalhe, gente, cuidado, a solução de consulta COSIT da Receita Federal, ela é um instrumento muito forte de pesquisa e para você tomar decisões. Só que a gente não pode esquecer que a solução de consulta COSIT, elas são produzidas pela Receita Federal. Então, essa produção desse instrumento vai ser sempre a favor da Receita Federal. A gente não pode esquecer disso. Ela não vai produzir um instrumento desse que seja a desfavor dela. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de interpretar, porque senão, então tá tudo que tiver na solução de consulta COSIT eu vou atender. Não posso esquecer que quem produz ela é a Receita Federal. É a própria Receita, não está certo. Tem que ficar atento aí. Não, beleza. Não, Everaldo, aí já foi respondido, não precisa, não. Então tá. Cristina, fala. Cristiane, pode falar. Everaldo, desculpa. Pode falar. Não, apertei errado aqui. Eu ia comentar um probleminha que teve aqui com uma cliente nossa. Ela, inclusive, já não é nossa mais. Saiu. Aí, em 2023, ela estava no lucro presumido com essa questão de revenda de carros. Ela saiu daqui do escritório em junho. Não, dia 1º de junho. E aí, por um acaso, ela ainda constava na minha lista e, sem querer, minha funcionária entrou e viu que a pessoa que está fazendo a folha dela está recolhendo como simples e ela está no lucro presumido. Aí eu estou falando aqui também que quem tem folha de pagamento no lucro presumido prestacional de comércio de veículos assim, né, que é mais vantajoso, o lucro presumido, querendo ou não, mesmo você pagando ICMS, fazendo todas essas tributações, tudo, é mais vantajoso do que estar no Simples Nacional, porque você vai pagar no Simples... O volume é grande, né? Total, né? É. E a gente fez esse levantamento, passou e mandou, e ela agora está recolhendo o trem errado na folha de pagamento. Mas isso aí vai dar problema lá na frente. Também lembrar o seguinte, que se você escolhe, lá na folha de pagamento também tem que ter opção para o lucro presumido. Leandro, fala. Leandro, falar não, né? Leandro, está desligado seu microfone. Acho que ele baixou a mão, Everaldo. Realmente o lucro presumido é vantajoso, porque a base de cálculo vai ser a diferença da venda, né, da saída pela entrada, né? Da venda pela compra. Essa vai ser a base de cálculo. Aí vai ficar mais em conta no lucro presumido. Agora tem que olhar a folha de pagamento, mas normalmente essas empresas não têm folha de pagamento alta, né? Elevada. Então, e se for o carro usado, né? Revenda de veículo usado. Fica melhor, porque vai ficar sobre o 8. O que mais que alguém quer perguntar? Fechou. Alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar? Mais uma vez, alguém quer perguntar?
Não tendo, até a terça-feira que vem, né? Fechou. Até a próxima terça, gente. Boa noite. Boa Se noite Deus a quiser. todos. Até. Boa, Noite.